com 5 anos de idade, na época o meu pai começou a tocar sax, né? Não veio de uma família de músicos, mas é uma família muito musical. Então a música sempre esteve presente na minha casa, com discos, indo de música gaúcha até jazz, assim, né? Então eu sempre, né, eu nasci nesse meio e sempre ouvi muita música. E daí meu pai, quando eu tinha 5 anos, ele começou a tocar sax e me interessou muito, assim, eu chegava, pai, deixa eu soprar e tal, e daí começava a tirar um som. E daí nessa época eu comecei a me interessar, né, pela música e queria tocar alguma coisa. Então, aí o meu pai me levou nessa escola de música, que ele fazia aula de sax, a escola Amalfi Evoz. E daí eu comecei a fazer aulas de piano com a Lola Pagnosi, não lembro qual a pronúncia certa, mas hoje em dia ela é uma baita de uma técnica vocal lá de São Paulo e tal. Na época ela dava aula de sax, piano e coral e tal. Então nessa época eu comecei a fazer aula de piano. A minha mão era muito pequena para tocar violão. Você tinha quantos anos? Tinha 5. 5 anos? 5, aham. E daí do meu aniversário, para 6 anos, a minha avó me deu um violãozinho. Tá lá em casa até hoje, esse violão aí, de vez em quando eu toco ele. E daí eu comecei a fazer aulas, eu ia para aula de piano com um violão nas costas. E daí a Lola me ensinava alguns acordes ali no final da aula de piano, né? Certo. Então, daí nesse período foi quando eu tive meu primeiro contato com o violão, né? E sempre tirando coisas de ouvido, das revistinhas também que tinha, né, de MPB e tal. Mas foi nesse mix. Aí depois de um tempo fui para as aulas de guitarra mesmo. Mas o piano, então, você deixou de lado. Por que será? Eu acho que na época ali me interessou mais a guitarra, assim. Eu acho que eu gostava mais esteticamente e eu acho que o fato de poder transportar um instrumento para qualquer lugar, assim, eu sempre gostei de andar com o violão nas costas, né? Sim. Piano fica um pouco mais difícil. Nas costas já não dá. Então, eu tinha o teclado ali e tal, tocava um pouco, assim, mas me interessou. Acho que questão de tanto estética quanto o som, assim, o violão me interessou mais. As levadas, a questão dos solos. Na época também eu estava ouvindo bastante rock, né? Então eu acho que fui para esse lado meio Entendi. que foi natural, assim. E como é que foi a participação de Manuel Bach, Thiago do Espírito Santo, Djalma Lima aí nesse início? Então... E o Fábio Rez, você já conhecia essa época também ou foi depois? Não, foi depois. Ele não era teu vizinho nessa época? Acho que ele sempre foi meu vizinho, mas eu conheci ele depois, assim, mas... desses nomes aí, o primeiro, né, o principal é o Emanuel Bach, que eu fiz aulas de música, né, aulas de guitarra e um pouco de coral e tal, nessa escola de música até os 12 anos.